Ó Abaial, ó Abaial, ó Yahshua, o Mashiach, nosso Salvador. Invocamos o teu santo nome nessa noite, ó Pai, em nome de Yahshua Mashiach, te rendendo graças, louvores e adoração, porque tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nos dispomos totalmente na tua presença. Nós nos sentimos muito honrados em poder, nesta hora, ter comunhão contigo, ó Pai, por meio de Yahshua Mashiach, rendendo louvores, falando da tua palavra, tendo comunhão uns com os outros, bendizendo o teu nome, te exaltando, nos renovando em espírito e em verdade, renovando a nossa fé, vivificando a tua palavra em nossos corações, te exaltando aí de todas as formas que nós conhecemos, porque tu estás em primeiro lugar nas nossas vidas e todo o resto vem depois. Por isso nós estamos alegres nessa noite. Aqueles que te conhecem se alegram na tua presença. Tu habitas no meio dos louvores do teu povo e a alegria de Yahweh, a nossa força é. Aleluia. Te bendizemos em nome de Yahshua Mashiach. Aleluia. E o nosso caminho é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até chegar a ser dia perfeito. Chegar a ser dia perfeito na presença de Yahweh. Porque como vamos ter uma palavra que fala sobre isso, então... De fé em fé, de glória em glória, Yahshua nos conduz. Nosso caminho é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, até chegar a ser dia perfeito na presença de Yahweh. De fé em fé, de glória em glória, seguimos sua luz. De fé em fé, de glória em glória, Deus já nos conduz. Queria lembrar 3 textinhos bem pequenos, eu nem vou abrir, queridos, eu vou só mencioná-los. Hebreus 10:38 diz: o meu justo viverá por fé. E também Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E Lucas 18, do 8 ao 17, o Messias nos menciona lá se ele encontraria fé na terra quando chegaria nos tempos do fim, que são os tempos que nós estamos vivendo. Ele pergunta se ele porventura encontrará fé na terra. Então aí eu já deixei aí uns textinhos para que os irmãos pensem a respeito. A nossa vida é cheia de escolhas e de decisões, e nós caminhamos por fé. Então eu vou falar um pouco sobre isso, porque é comum hoje a gente ouvir de muitos irmãos a seguinte expressão: Yahweh está no comando, se for da vontade de Yahweh, e coisas do gênero. Não é errado dizer, é certo, só que isso precisa ser acompanhado de algumas coisas para nós não ficarmos só no teórico, né? Porque toda a fé, ela nos leva à ação, né? Se ficarmos só expressando isso, sem tomar atitudes concretas, nós corremos o risco de ficarmos à beira do caminho. E eu vou ler um texto sobre isso agora, que está lá em Lucas 18, 35 ao 42. Diz lá: aconteceu que, ao aproximar-se Yahshua de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Yahshua, o Nazareno. Então ele chamou Yahshua, filho de Davi. Yahshua, filho de Davi, tem compaixão de mim.
e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Yauxa e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Yauxa, que eu torne a ver. Então o Machia lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Esse texto aqui, ele é um texto pequeno, fala de um evento que ocorreu, que foi a cura desse cego. Nós temos várias lições a extrair desse texto, que tem a ver com a nossa vida prática, o nosso viver diário, os nossos propósitos e objetivos, porque aquele que caminha sem objetivo e sem propósito na vida não sabe para onde vai. E para se caminhar em determinada direção e buscar certos objetivos na nossa vida, nós precisamos, nós que amamos Yauxa, nós precisamos conhecer qual é a vontade de Yauxa para as nossas vidas. Primeiramente, para começar a seguir um determinado caminho. Nós lemos em Romanos, capítulo 2, verso 2, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, outra versão diz, mas deixai-vos transformar pela renovação da vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Yahvé, que é boa, agradável e perfeita. Bom, então, antes que nós tomemos uma direção na nossa vida, ou passemos a fazer e tomar decisões e fazer escolhas, é sempre bom buscar a Yauxa a fim de conhecer qual é a vontade de Yahvé para as nossas vidas sobre determinados assuntos aos quais nós nos deparamos, né? Por exemplo, devo ir para a faculdade, devo fazer tal curso, devo trabalhar em tal lugar, será conveniente? Ou então, coisas mais corriqueiras do dia a dia. Então, nós temos que sempre associar aquilo que nós temos diante de nós com aquilo que é a vontade de Yahvé reveladas nas nossas vidas, né? Se eu, por exemplo, quero fazer uma boa obra em tal lugar, uma cidade, ou uma vila, uma aldeia, um lugar que estão precisando da minha assistência, eu tenho que me dirigir para aquele lugar. Eu não posso, sabendo que lá tem uma missão a ser cumprida, eu não posso me demorar pelo caminho, ou quem sabe tomar outra direção. Eu tenho que ter objetividade, eu tenho que ter foco. Eu tenho de orar, ter fé que essa vontade de Yahvé vai se cumprir na minha vida. Para tudo que nós pedimos, nós começamos sempre pedindo algo ao nosso Pai Celeste. Mas nesse momento eu quero voltar um pouquinho a esse texto sobre esse cego, né, de Jericó. Um cego aqui, analisando bem o texto, né, o cego ele estava assentado à beira do caminho. Então, quem está assentado à beira do caminho não está seguindo o caminho, obviamente, né? Ele está ali assentado esperando receber uma esmola, como diz o texto. Ele está assentado à beira do caminho pedindo esmolas, está esperando receber ajuda, está esperando receber recursos. Então, hoje nós percebemos que esta é a realidade de algumas pessoas. Elas têm dificuldade de seguir em frente. Elas preferem ser ajudadas, preferem buscar ajuda do que seguir em frente. Uma vez conhecida a palavra do Eterno, a vontade do Eterno na vida delas, elas ficam pelo caminho, sem lutar pelos objetivos, sem buscar atingir o alvo. E isso é uma coisa que nós precisamos corrigir nas nossas vidas, quem sabe aí na vida de algumas pessoas, né? Não todas, obviamente, mas algumas pessoas que estão carecendo dessa objetividade na vida delas.
Então ele estava ali pedindo, aquele cego estava pedindo esmolas, estava esperando receber ajuda, recursos. Mas quando Yahshua passou, ele logo entendeu que esta era a sua chance, que esta era a sua grande oportunidade de mudar a sua vida, e tomou uma atitude. Que atitude foi que esse cego tomou? Ele perguntou quem estava passando, né? Ele perguntou que barulho é esse? O que está acontecendo? Tropel da multidão que passava. Perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que era Yahshua que passava. Então ele pensou, pô, Yahshua está passando aqui na frente, a minha oportunidade, minha grandíssima oportunidade. E começou a gritar, Yahshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim e tal. E aí o pessoal tentou travar ele, pensou, vamos repreender esse cara aqui porque ele está incomodando. Ele está fazendo muita laúza, né? Ele está lutando pelos seus direitos, ele está lutando por algo precioso, mas ele está nos incomodando, vamos acalmar ele, vamos repreender ele. Então eles tentaram fazer isso, mas como ele tinha fé, isso ficou transparente no final, ele tinha fé, então ele gritou ainda mais alto, porque ele se sentiu desafiado pelas coisas que ele tinha que enfrentar, que ele estava enfrentando, e em vez de recuar e se encolher e dizer, não vai dar, não, ele gritou ainda mais alto, e cada vez ele gritava mais, né, pelo Mashiach. E isso também serve de lição para nós. Muitas pessoas, às vezes, se o trabalho que elas estão buscando não é bem de acordo com aquilo que ela imaginou que fosse, já não serve, né? Então o trabalho aquele já não serve. Ah, não, mas faz muito frio, chove muito nesses dias, é melhor eu ficar em casa. Então, assim, é uma coisa que essa palavra aqui nos ensina bastante. Se nós queremos atingir certos objetivos na vida, nós temos um preço a pagar. No caso, esse homem aqui, ele pagou o preço, ele não se intimidou, ele foi à luta, né? Então aqui, lutou pela sua oportunidade, pois embora fosse repreendido, não desistiu, cada vez gritava mais. Chamou a atenção de quem? De Yahshua. Yahshua ligado, no meio daquela gente, ligado, ouviu de longe aquela laúza lá atrás, né? Yahshua ligado, essa insistência aí, quando há uma insistência assim na nossa vida, que nós não nos encolhemos diante das dificuldades, é porque nós acreditamos. Se nós não acreditarmos, nós vamos nos acovardar, nós vamos nos intimidar, nós vamos nos encolher, nós vamos abandonar o projeto. Mas se nós crermos, nós vamos lutar, nós vamos atrás e vamos alcançar o objetivo. Então, aqui nós vemos claramente que foi isso que aconteceu. Yahshua mandou que lhe o trouxessem, Só alguém com fé insiste desse modo. Yahshua mandou que lhe o trouxessem e foi feita uma pergunta fundamental, uma pergunta super importante. A gente pensa assim, bom, Yahshua, ele poderia saber que o cara era cego e precisava ser curado, mas Yahshua, o que ele fez? Ele perguntou, o que queres que eu te faça? Agora, se nós chegarmos para uma pessoa hoje que está caminhando conosco, mas não tem trabalho, não tem casa, não tem isso, não tem aquilo, não tem o mínimo para viver, né? E daí se nós perguntarmos, mas o que você deseja, o que você quer? Eu quero ajuda. Vamos dizer assim, né? Eu quero ajuda. Bom, mas a ajuda, ela pode ser assim, uma ajuda temporária, uma ajuda por um momento de dificuldade, mas você precisa pensar no dia a dia, naquilo que nós temos pela frente, né? Então, só ajuda não vai resolver, tu precisa também buscar um trabalho, você precisa pensar na tua família, você precisa pensar em ser autossuficiente financeiramente, você precisa de uma série de coisas para te colocar na condição de não pedir ajuda, mas ajudar a outros. Entende? Yahshua perguntou, o que queres que eu te faça?
Não teve medo. A atitude dele foi não ter medo, expor a sua vontade. Se nós vamos diante de Yao e dizemos a Yao o que nós queremos, o que nós precisamos, se está dentro da vontade que ele tem para as nossas vidas, nós temos que crer que nós temos um Pai maravilhoso que não vai nos negar bem algum, e que nós temos essa ousadia e esse compromisso, que se nós pedimos, nós vamos ser atendidos. Em contrapartida, nós vamos ter que também correr atrás dessa bênção. Nós vamos ter que botar a nossa fé em ação, mas não só teoricamente, nós temos que ser práticos, né? Se tu está buscando um emprego, tu vai ter que sair com fé atrás dele, né? Se tu está precisando de bens materiais, né? Tu vai ter que pedir, mas ao mesmo tempo vai ter que procurar ver se tu consegue, pelo teu trabalho, adquirir bens que tu precisas, e assim por diante. Então Yalcha perguntou o que ele queria, e ele disse: que eu torne a ver. Esse que eu torne a ver, esse verbo aí, tornar, né? Torne a ver, ele tem o sentido de que esse homem, ele já enxergou um dia. Ele conseguia enxergar. Ele perdeu a visão. E agora está pedindo para que a visão dele tornasse. É assim que está colocado o verbo. Ele não disse que eu veja. Não, ele disse que eu torne a ver. Quer dizer, que eu possa ter essa capacidade de ver. Tem uma palavra que diz assim, ó: agrada-te de Yao e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, assim, se nós andamos com Yalcha, lemos a palavra, temos uma vida na presença dele, buscamos a sua vontade, a vontade dele vai estar no nosso coração. A nossa vontade vai ser a vontade dele. E ele vai estar pronto para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades e alcançarmos a realização desta vontade. Yao quer que você exponha teu desejo, peça com fé e tome uma atitude. Tome uma atitude. Se eu quero melhorar o meu salário, de repente eu preciso fazer um aperfeiçoamento, um curso, né? Eu preciso, quem sabe, buscar uma oportunidade melhor, né? Melhorar o meu desempenho e tudo mais, para que o meu salário possa melhorar também, né? Então uma coisa está ligada à outra. E o que Yao faz? Yao me dá saúde, me dá disposição, me fortalece de todos os modos para que eu consiga vencer. Em outras palavras, as coisas não caem do céu assim, de qualquer jeito. Nós temos que trabalhar por isso. Nós temos que nos mover nesse sentido. Antigamente era comum aqui no Brasil, né, eles falavam em D, né, mas vamos dizer assim, se Yao quiser, isso vai acontecer. Se Yao quiser, aquilo vai acontecer. Mas daí também, muitas vezes não se moviam. Então, Yao até poderia querer, mas se as pessoas não se movem, aquilo não acontece, não é mesmo? Porque Yao não impõe a sua vontade a ninguém. Então, diante desse entendimento aqui sobre esta palavra, né? Então seria de perguntar assim para quem se encontra nesta situação, né, de idas e vindas, de falta de recursos, de falta de trabalho ou de falta de objetivo na vida, qual vai ser a tua atitude depois desta palavra aqui? Observando bem a atitude do cego, que alcançou uma coisa tão grande que ele era cego e tornou a ver. Insistiu e alcançou a sua bênção. E foi bem sucedido no seu empreendimento. Então qual vai ser a tua atitude depois dessa palavra? Vais ficar ali à beira do caminho pedindo esmolas? Ou vai te lançar em frente, conhecendo a vontade de Yao na tua vida e lutando para que esta vontade se cumpra na tua vida?
qual que vai ser a tua atitude? E outra pergunta é, do que você precisa? Eu vou dar um testemunho bem curtinho aqui. Uma vez, numa virada de ano, lá em Porto Alegre, e no sábado à noite tinha um encontro de jovens. Jovens mais amadurecidos, eles vinham e traziam a palavra para os demais. E naquele final de ano, era virada de ano, veio uma mensagem com a seguinte proposta: o que você tem planejado para o ano que logo estará iniciando? O que você planejou? Quais são as metas que você quer alcançar? Quais são os objetivos? E o que você está fazendo para que isso aconteça? Você já enumerou esses objetivos? Já escreveu eles numa ordem? Já tem isso bem claro dentro do teu coração, na tua mente? Você já está orando por isso? E aí eu me senti desafiado. Depois, quando terminou aquela reunião, eu fui para casa, sentei, eu ainda era solteiro, sentei na minha mesinha lá e orei e pedi para a Yal me guiar em todos os objetivos para o ano que estava logo iniciando à frente. E eu lancei, se não me engano, 10 objetivos. Eram objetivos assim, tipo, eu não tinha carro, eu orei para que naquele ano eu conseguisse comprar um carro. Eu não tinha telefone em casa, naquele tempo era telefone de fio, aqueles discado. Era bem difícil aqui no Brasil conseguir linha. É bem diferente dos dias de hoje, e foi um objetivo que eu também coloquei. E assim foi 10 objetivos. E o último objetivo é que eu queria conhecer a minha futura esposa. Não precisava nem começar o namoro, nada. Era conhecer, saber quem era essa pessoa. E eu fui, ao longo do ano que começou, eu fui orando por aquilo ali. Cada objetivo que acontecia, eu ia lá e riscava, fazia um risquinho, atingido, atingido, atingido. Aí já estava tudo atingido e era o último dia do ano. E tinha um encontro de jovens lá de novo. Era uma vigília. Era uma vigília. Terminou tarde e a Rose estava nessa vigília. E daí eu disse para a Rose, Rose, eu vou para aquele lado lá, eu te levo, te deixo na tua casa. Mas disse que eu já vinha, já vinha observando ela e tal. E naquela noite ali, então eu deixei ela na frente da casa dela. E nós, assim, a gente meio que se declarou. Declarou as intenções um para o outro. Então eu fiquei sabendo, né? Porque se ela tivesse dito não tem nada a ver, eu teria, né? Então o objetivo não teria sido alcançado. Mas no último dia daquele ano, o último objetivo que faltava foi atingido. Isso com oração, né? Um ano ali orando e atingindo objetivo por objetivo, então foi alcançado tudo isso graças a Yal. Essa questão do Bernardo é interessante porque eu recebi uns dias antes o número de telefone dele. Uma irmã, né, deu para mim e disse, esse aqui é o telefone do Bernardo. E eu na época trabalhava no Banco Nacional num posto de serviço dentro da Varig, e ele trabalhava na Varig, a antiga Varig. E eu estava lá e eu me lembro assim que me deu uma vontade de ligar para ele e eu disse, eu vou ligar. E liguei. E aí, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, que se eu não tivesse ligado, talvez a gente não teria dado em nada, por causa dessa questão do fazer, de tomar uma atitude em direção daquilo que a gente quer. A gente não pode ficar esperando assim, o Pai vai fazer. A vontade do Pai vai se cumprir na minha vida. Tudo está nas mãos dele. Mas, irmãos, eu estava interessada nele já. Eu tinha que fazer o que eu tinha que dar o passo. Então, é nesse sentido que também o meu testemunho aí. Nós temos que botar o pé no chão e caminhar. Não podemos ficar parados esperando que o Pai vai nos fazer andar à força. Em Mateus 7, do 7 ao 11, diz ali, pedi e dar-se-vos-á.
Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Abba, que está nos chamaéns, dará boas coisas aos que lhe pedirem. A primeira coisa, pedir, né? Pedir implica num ato, numa atitude. E buscar e depois bater. Então, aqui é correr atrás, né? Tá bem claro aqui, o sentido é bem claro, né? É pedir, não ficar só orando, mas também ir atrás e bater e insistir para que a porta se abra. E aqui diz que ela vai se abrir, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. É uma afirmação. Não diz assim, talvez se abra, ou talvez você receba. Não, está afirmando, você vai receber, você vai encontrar e você vai ter a porta aberta. Então, ou qual dentre vós é o homem? Então, aqui, né, até os maus, as pessoas que são más, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Bom, uma coisa que é certa, irmãos, é que nós temos que chegar na presença do Pai e colocar a nossa necessidade, especificar a nossa necessidade, o que é que nos falta. Como o Yahushua disse para aquele cego, o que você precisa é que eu possa ver. E aqui quem vai na presença de Yahushua deve colocar as suas necessidades e crer que você vai receber aquilo que você pediu e tomar uma atitude de fé, isso é, ir atrás da bênção. Se eu não levasse a Rose para casa, se eu não tivesse essa disposição, talvez nunca teria acontecido, não é mesmo? Mas aconteceu porque eu tive uma atitude, não é verdade? Verdade. Então, assim é tudo na vida. Nós temos que ter uma atitude. E, nesse sentido, no Salmo 37, 25 diz, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, atenção aí para você que está mendigando, andando só atrás de ajuda, daqui e dali, não trabalha, não ganha teu salário, está sempre dependendo de um e de outro, né? Veja que a palavra diz claramente, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É claro que se alguém tem necessidade temporária, uma situação difícil, está sem alimento, está sem roupa, está sem casa, nós que temos, nós devemos compartilhar com os nossos irmãos. Só que essa não pode ser uma prática contínua, porque não podemos fazer da exceção uma regra, né? Temos que lutar para conseguir aquilo, o básico que nos falta. Não se trata aqui de enriquecer, mas atingir, pelo menos, conquistar pelo trabalho as coisas básicas, alimentos, vestimento, casa para morar ou para alugar, mas ter o mínimo necessário para uma vida decente. Certo, irmãos? Tem pessoas que estão realmente, de certa forma, amarrados dentro de um pensamento, de um paradigma, como se diz na modernidade hoje, de um bloqueio até, de uma forma de pensar que não possibilita, né, grandes avanços. Então, essas cadeias, essa forma de pensar, muitas vezes, que não é uma fé, que não traduz uma fé verdadeira em Yahushua, o Mashiach, nem em Yahu, não está de acordo com a palavra, né?
é um pensamento muitas vezes retrógrado, um pensamento negativo, né? Sobre uma fé negativa, que se eu posso dizer que existe, se é que existe fé negativa, né? Que a pessoa só crê nas coisas que não vão dar certo, né? Um dos conceitos de fé, né, é afirmar o que Yao afirma. Então, se a palavra de Yao afirma uma determinada coisa e eu afirmo outra, eu não estou exercitando a fé. Mas se eu afirmo aquilo que Yao afirma, então eu estou exercitando a fé em Yao. Estou realmente crendo naquilo que ele diz. Então eu proponho, né, de orar com aqueles que têm dificuldade ou medo de andar em frente. Existem pessoas assim, elas têm medo da vida, elas têm medo do desafio, elas acham que não vão vencer, que não são capazes, né? Então, se você conhece a vontade de Yao para a sua vida, faça as escolhas certas. Faça as escolhas certas que se identifiquem com esta vontade. Tenha atitude. Mova-se. Ponha a fé em ação. Planeje. Porque o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de Yao, nosso Abba. Certo, irmãos? Então eu convido você a dar um passo avante, um passo em frente, com fé, com ousadia, porque nós não recebemos um espírito de medo, de covardia, nós recebemos um espírito de ousadia, de intrepidez, né? A nossa fé ela é positiva, nós afirmamos o que Yao afirma, nós afirmamos o que as Escrituras dizem. Então, se ali ela diz que nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores. Em todas as coisas. Porque Yao conhece as nossas necessidades. Mas a nossa atitude tem que corresponder. Certo, irmãos? Então eu peço agora que você que tem alguma necessidade aqui no vídeo, que está me ouvindo agora, que está com dificuldade até para orar, para crer, que está realmente bloqueado de alguma forma, não consegue avançar na tua vida, no teu trabalho, o teu salário é muito pequenininho para suprir as necessidades e você está dependendo muito de ajuda já de muito tempo, saiba que Yao te quer resgatar dessa situação, ele quer te tirar dessa situação, ele quer te colocar num local elevado, um posto de vitória, que o teu testemunho como alguém que venceu é importante para Yao, porque você tem o Altíssimo que te protege, que te guarda, que te conduz em vitória por meio de Yahshua Mashiach. Então agora vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Vamos orar, eu vou te ajudar agora em oração. Você consente aí, você diga, assim seja, eu recebo, eu vou tomar uma atitude em nome de Yahshua Mashiach. Eu vou declarar a vitória de Yahshua Mashiach na minha vida e vou vencer todas as dificuldades. Tenha uma atitude, mova-se, ponha a tua fé em ação, planeje. Então planeje, faça que nem eu fiz, eu listei 10 itens para alcançar objetivos importantes em um ano e atingir todos aqueles objetivos. E uma desses objetivos está aqui do meu lado, a minha esposa. Ela pode dizer, ela acompanhou isso aí. Então a mesma coisa pode acontecer com qualquer um de nós. Não precisamos ser super espirituais para atingirmos isso. Tenha essa atitude que Yao vai corresponder. Então fecha os teus olhos, vamos orar agora. Ó Abba Yao, Yao Todo-Poderoso, Yao dos Exércitos, em nome de Yahshua Mashiach, nosso Salvador, que nos comprou com seu sangue, Pai, em nome de Yahshua Mashiach, nós agora eu apresento agora diante de Ti, toda a audiência desse vídeo, dessa live, que esteja nos ouvindo agora.
está com dificuldade financeira, está com dificuldade de conseguir trabalho, está com dificuldade de andar avante, andar em frente, a ser vitorioso, as coisas vão de mal a pior, e essas pessoas, e você que está aí tem dificuldade de tomar uma atitude, não está tomando a atitude certa, não está declarando a vitória de Yahshua na tua vida. Você saiba que você precisa correr atrás, você precisa buscar, pedir, buscar e bater e insistir, porque a palavra garante que você vai atingir, que você vai conquistar. Então, nesse momento, em nome de Yahshua Mashiach, eu desato na tua mente todo pensamento retrógrado, todo pensamento negativo, toda falta de fé, caia por terra agora em nome de Yahshua Mashiach. Em nome de Yahshua Mashiach, caia por terra agora todo negativismo, toda falta de fé, toda falta de coragem de dar passos na vida importantes para garantir o teu sustento, para ter uma vida tranquila, para suprir todas as tuas necessidades e quem sabe ainda ajudar outras pessoas. Eu agora declaro a vitória de Yahshua Mashiach na tua vida e ponho por terra todo obstáculo, que caia por terra agora em nome de Yahshua Mashiach, todo obstáculo, todas as amarras, cadeias mentais ou físicas que cercam a tua vida, caia por terra agora em nome de Yahshua Mashiach. Eu declaro agora a vitória de Yahshua Mashiach para a honra e glória de Yah na tua vida. Assim seja, assim seja. Aleluia! Aproprie-se aí, irmão. Um abraço fraternal para ti. Deixe seu testemunho aí abaixo depois do nosso vídeo, para que sirva para outras pessoas, certo? Um abraço fraternal. Aleluia.